Seja então muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento aqui de projetos elétricos. E hoje, pessoal, nós iremos falar então sobre taxa de ocupação de eletroduto. Essa é uma daquelas aulas teóricas. Nós vamos ver alguns conceitos matemáticos, algumas fórmulas de como você calcular a quantia de fio que você pode colocar dentro de um eletroduto. Eu farei os cálculos com você aqui, mas tenho certeza que você é eletricista. Você nunca fica lá na obra realizando esses cálculos. Algumas coisas você vai decorar e vai ficar muito fácil. Mas eu preciso ensinar você a fazer aqui matematicamente falando, certo? Então vamos a mais uma aula então. O que é taxa de ocupação de eletroduto? Você precisa saber que um conduíte ou um eletroduto rígido, ele não pode ser 100% ocupado aqui, 100% preenchido. Você não pode exibir ali uma quantia ao seu gosto, ao seu bem-querer de fios ali. Existe então uma taxa, um valor que vai determinar o quanto você pode ocupar naquele eletroduto. E é em cima dessa taxa que nós vamos trabalhar. Mas por que respeitar a taxa de ocupação do eletroduto então? Existem alguns fatores que acontecem quando você enche um conduíte por muitos condutores ali dentro. E um dos fatores que acontece é chamado efeito Joule. Efeito Joule, quando a corrente elétrica está passando por qualquer condutor, há uma resistência elétrica ali. Todo condutor tem uma resistência elétrica, uns menos, uns mais. E quando há uma resistência elétrica, há um aquecimento ali do condutor e da capa isolante ali do condutor. Efeito Joule é justamente isso, esse aquecimento que acontece devido à passagem da corrente elétrica ali no condutor e quando esse encontra resistência. Agora imagine um condutor dentro de um conduíte, ele liberando uma quantia de calor. Agora imagine quando você une vários condutores ali dentro, cada um liberando a sua quantia de calor específico. Vai haver o que aqui? Um aquecimento aqui dentro. Precisamos então respeitar a taxa de ocupação para que não haja muita temperatura aqui dentro do conduíte, porque se houver muita temperatura, o que acontecerá? Os fios que têm uma capacidade de condução diminuirá. Vamos ser mais simples no exemplo. Se você tem muito aquecimento aqui por calor, por causa dos condutores ali agrupados, é um fio que às vezes de 2,5 ele tem ali em torno de 21 ampere, de 20 a 21 ampere que ele resiste, ele vai diminuir. E diminuir às vezes muito, às vezes vai vir para 18, para 17 ampere de capacidade de condução por causa do efeito Joule. Por essa razão você tem que respeitar a quantia de conduítes aqui dentro de um eletroduto. Olha o que a norma diz aqui. As dimensões internas do eletroduto e suas conexões devem permitir que após a montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados. É a primeira regra que você tem que operar então. Você vai ocupar um eletroduto, você tem que ter a facilidade de tirar e colocar. Não pode ser aquele negócio entupido que você depois tentar puxar para uma eventual manutenção e não conseguir. O item da norma que aborda isso é o item ponto 6 da 5410, 6.2.1.1.1.6. Vamos ver mais o que a norma diz. Na parte A diz o seguinte: a taxa de ocupação do eletroduto é dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores, previstos e calculados com base no diâmetro externo, e a área útil da seção transversal do eletroduto não deve sobrepor. Aí tem umas regras. Tá, isso aqui parece ser muito complicado, mas é simples. Vou tentar traduzir para você. Traduzindo isso aqui, o que isso aqui quer dizer? Você vai ter que pegar a área de um fio, a área não interna, a área externa dele, calcular a área também interna do conduíte, e em cima da área externa do eletroduto e do fio, você só vai poder ocupar o seguinte. No primeiro caso, 53% quando você tiver um fio. Digamos que você tem um fio que ocupe um conduíte aqui de 32. Você só vai poder ocupar 53%. Quando são os dois fios de um conduíte, você só vai poder ocupar o quê? 31% do eletroduto. Imagine dois fios grossos passando aqui dentro, tem que ser ocupar só 31%. No caso de 3 ou mais fios, você só poderá ocupar 40% do eletroduto. Então está aqui a regra. Você só poderá, vamos trabalhar em cima de 3 ou mais fios, porque é o que é mais comum na nossa profissão, você só poderá ocupar 40% aqui do eletroduto. 40%. Mas, Cleiton, para mim saber quanto é 40%, eu preciso saber a área. Isso, como diz aqui em cima, Quociente é a soma das áreas. Vai ter que somar as áreas do eletroduto e as áreas do fio, e você vai ter que ocupar 40%. Parece complicado ali, mas o interpretando é justamente isso. Você vai dividir a área de um pela área do outro, e nessa divisão que você vai fazer, você só vai poder ocupar 40%. Eu sei que você vai dizer assim, poxa, bugou minha cabeça, mas com calma que você vai entender passo a passo. Então, o que eu quero que você decore aqui em primeiro lugar? Que a partir de 3 fios, você só pode ocupar 40% do eletroduto. Decore essa primeira informação, que aí passo a passo agora você vai entendendo onde eu quero chegar. Ok? Então vamos lá. Quando a gente pensa num condutor elétrico, a gente já aprendeu, né, de forma prática. Você chega na loja e diz assim, me dá um fio de 2,5 aí.
É 2,5 o quê? 2,5 milímetro quadrado. Quando se refere a cabos elétricos, é o quê? É milímetros quadrado, ok? Quando se refere a eletroduto, a conduíte, a medida é diferente, é diâmetro. Diâmetro que é em milímetro. Então, o diâmetro, a medida aqui do conduíte e a medida do fio, elas são diferentes. Uma é em milímetro quadrado, o fio 2,5, 1,5, 6,5, 10 milímetros. O outro é só milímetro. Milímetro é diferente de milímetro quadrado. Você chega lá na loja e pede assim, me dá um conduíte aí de 25 ou de 32 milímetros. Você nunca fala milímetro quadrado, é milímetros, porque milímetro quadrado é o fio, ok? Então, decore, tem essa diferença aí, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui na nossa aula, né? Um é 25, outro é 2,5. Um é milímetro quadrado e outro é só milímetro. Por quê? Porque eletroduto, você vai observar, claro, é uma circunferência. Então, é diâmetro. Quando é circunferência, a unidade de medida é diâmetro. Ok? Então, vamos lá. Decore essa outra informação aí. Um é milímetro quadrado e o outro é milímetro. Por quê, Cleiton? Porque eu preciso saber quantos 40% eu preciso ocupar um de outro. Então, eu preciso saber essas medidas. Só que aí lá vamos nós. O diâmetro do eletroduto. Como é que você mede o diâmetro do eletroduto? Existe aqui, ó, o parquímetro. Você pode pegar ele. Se você botar aqui num conduíte de 32, você vai ver que vai dar 32 milímetros. 32 milímetros. O diâmetro externo. Quando você parte para o interno, muda. Olha, de 32, na verdade, ele é 25 milímetros. 32 é a parte, a capa de fora. Toda, ponta a ponta. Agora, interno, o diâmetro dele é 25 milímetros. E o de 25 milímetros, normalmente, dá 20 internamente. Decore essas informações. O de 32 dá 25 internamente. E o de 25 normalmente dá 20 milímetros. Ok? Grave aí essa outra informação que eu estou te dando, que nós vamos construir o quebra-cabeça. Agora, entenda uma coisa. Eu preciso que você compreenda. Não bugue a sua cabeça. Calma. O que é um raio? Isso aqui são linguagens de matemática. Um raio, na verdade, é a metade de uma circunferência. O conduíte ele não é uma circunferência, então o raio é uma metade. Se o eletroduto ou o conduíte ele é 25 milímetros internamente, qual é a metade de 25? A metade de 25 é 12,5. Se você pegar a coladora e dividir 25, vai dar 12,5. Se alguém perguntar o raio do conduíte 25 milímetros, que é o mesmo de 32, 12,5, que é só dividir. Bem fácil? Cleiton, por que você está falando de raio? Você vai entender agora na próxima informação que eu vou te dar. Olha só, o raio, é interessante isso, o raio é a metade. Essa metade ela pode ser assim, pode ser assim, pode ser de cá para cá, não importa. Isso é um raio, a metade da circunferência, ok? Então, vamos entender isso. Eu preciso converter agora milímetro quadrado para área. Você vê que a regrinha da norma lá é em área, não é em milímetro quadrado. O conduíte é em milímetro, o fio é em milímetro quadrado. Eu preciso converter para, então, o que a gente precisa, que é a área, porque é 40% de área. Como que nós vamos fazer? O eletroduto de 32, nós já vimos aqui que ele, internamente, nós pegamos o parquímetro no slide passado, volta lá se você tiver dúvida, dá só 25 milímetros. 25 milímetros não é área, certo? É 25 milímetros a medida de circunferência. Precisamos converter esse 25 milímetros para quadrado, metros quadrados, né? Então, como que eu faço para converter um círculo, um cilindro que é medido em milímetro para quadrado? Eu tenho que usar uma fórmula matemática, e a fórmula matemática é essa aqui, ó. Área é igual a π vezes raio ao quadrado. Aí agora você falou, agora você me quebrou por completo na fórmula matemática. Mais simples do que você imagina. Calma, se eu quero saber a área do conduíte ali, que o conduíte é em milímetro quadrado, eu preciso usar a formulazinha matemática aqui. Que a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Olha, raio eu já te expliquei anteriormente, que é a metade do eletroduto. Se 32 milímetros é o eletroduto aqui, né, internamente ele é 25 milímetros, como nós já falamos. Externo ele é 32, mas interno ele é 25 milímetros. Então, qual que é o raio aqui desse conduíte aqui? É a metade de 25, ok? Você vai dividir 25 e aí vai ficar fácil. O que eu preciso acrescentar ainda para você? E o que é o π, Cleiton? Π, na verdade, é um número, é uma constante. Ele sempre vai ser 3,14. Então, olha eu substituindo a fórmula aqui, ó. π é igual a 3,14. Raio, nós já falamos que é a metade, né? Então, a metade de 25 dá o quê? 12,5 ao quadrado. Ficou fácil, olha como está ficando fácil. π sempre vai ser 3,14. Raio vai ser a metade do cilindro que você quer medir. No caso do eletroduto de 32, que internamente é 25, a metade de 25 é 12,5. Então, se eu multiplicar esses números aqui, eu vou ter, então, a minha área do conduíte de 32. Vamos lá, vamos lá.
Então, olha só, eu já convertendo aqui, ó, 3,14 que é π, vezes, olha, 12,5, mas a informação diz aqui que é ao quadrado. 12,5 ao quadrado, o que é? 12,5 vezes 12,5, multiplicado duas vezes entre si, vai dar aqui, ó, 156,25. Eu já botei multiplicado. Mais uma vez, para você não bugar. 12,5 é o raio, só que aqui está dizendo que é raio ao quadrado, ao 2 aqui em cima. Então, 12,5 vezes 12,25 vai dar 156,25, ok? 126,25. Aí, agora sim, você pode multiplicar 3,14 vezes 156,25. Nós vamos chegar aqui, ó, achamos a área. A área do eletroduto de 32 é de 490,62. Aplicamos a fórmula para achar a área. Cleiton, mas eu estou na obra e eu preciso fazer direto esse cálculo? Não, é só você decorar, amigo. Eu já estou te dizendo que o conduíte de 32, a área dele é 490. Então, você não precisa ficar fazendo a fórmula aqui, ó, de área igual π vezes raio ao quadrado, porque eu já fiz para você. Eu só estou te ensinando como faz, mas é só você decorar. A área de um conduíte de 32 milímetros é 490,62. Veja, aí agora nós vamos voltar à regrinha da norma. A norma diz que eu tenho que ocupar apenas 40% a partir de 3 condutores aqui. Apenas 40%. Lembra lá que a gente viu? Então, agora você tem que saber de 462 quanto que é 40% de 490,62. 40% desse valor, então vai ser 196,248. Tudo isso aqui você pode decorar. Você não precisa estar fazendo a matemática toda. Poxa, de um conduíte de 32 você pode pôr na mente, eu só posso ocupar 1,96,248 metros quadrados ali nele. Ok? Milímetros quadrados ali nele. Só isso, você decorou. Eu estou fazendo a fórmula porque tem pessoas que vão ter interesse em aprender na fórmula. Ok? Mas é justamente aqui, 40% de 490,62 é exatamente 196,28 desse eletroduto de 32 aqui que eu posso ocupar. Certo? Ok, você chega a 50, beleza, eu posso ocupar só 40%. Sim, só 40%. Você já me falou aqui, você já fez o cálculo, é 196,248. Sim, mas e os fios? Um fio de 2,5, quantos milímetros quadrados ele é? Aí, vamos aos cálculos novamente. A gente precisa converter o fio em milímetro quadrado. Aí você fala assim, mas Cleiton, eu agora peguei você, porque o fio ele já está em milímetro quadrado, facilitou a nossa vida, a gente não precisa fazer o cálculo. Aí que eu vou te falar. Ele está em milímetro quadrado, infelizmente, internamente. E a norma quer que a gente calcula com a capa. Internamente ele aqui ó, é 2,5, ok? E externamente? Agora dificultou tudo. Mas eu vou facilitar. Por quê? Porque você pode pegar o fio de 2,5 e fazer igual eu fiz aqui, ó. Você pode ir no site, por exemplo, aqui eu estou no site da Corfil. O site já te dá tudo. Olha o que ele vai me dizer que é Corfil. O fio 2,5, o diâmetro externo dele aqui, ó, é 3,55, ok? 3,55. Agora ficou fácil, né? É o externo, a gente tinha o interno. O externo, como aqui está dizendo aqui, ó, externo, é 3,55. Facilita mais a nossa vida, reforçando para você entendendo, ó. Interno, ele é o quê? 2,5 milímetros, né? Externo, ele é 3,55. Aí, se você já tem, agora ficou bem fácil para a gente aplicar aqui, ó, na fórmula, né? Na nossa formulazinha aqui, ó. Qual que é a fórmula? Novamente, a fórmula é área é igual π vezes raio ao quadrado, sendo que π a gente já sabe o valor de π, né? Π aqui, ó, 3,14, não muda, vezes, o pontinho vezes está aqui. Qual que é o raio, então, do fio de 2,5? Se ele é 3,55, você divide 3, raio é a metade, 3,55, se você dividir 3,55, vai dar aqui, ó, 1,775, é a metade, certo? Por que 1,775? Porque eu já estou passando aqui, ó, já feito. Se eu pegar aqui eu tenho que mudar a forma, 3,14 eu repito, agora 1,75 ao quadrado eu tenho que resolver ao quadrado, vai dar 3,15506, ou seja, 9, se eu multiplicar 3,14 agora por 3,150.506, vai dar 9,92 milímetros quadrados. Poxa, Cleiton, o fio de 2,5, ele ocupa 9,92 milímetros quadrados? Sim. Especificamente 10 milímetros quadrados? Sim. É isso que a fórmula matemática está nos dizendo, que um fio de 2,5 ocupa 10 milímetros quadrados dentro de um conduíte. E aí, vamos lá.
A área do conduíte ali nós já achamos, que é 490,62, fizemos por meio da fórmula. Podemos ocupar só 40%, segundo a norma, então 40% dele, de 490,62, dá 196,24. Nós achamos já a área do fio 2,5, lembra do fio 2,5 dá 10 milímetros quadrados. Então, quantos fios de 2,5 eu posso ocupar num conduíte de 32? Se eu só posso ocupar 40%, eu sei que 40% é 196,248 milímetros quadrados. Eu tenho que somar, ó, quantos fios de 10 milímetros completa 196? Faz aí a cálculo para você ver. Pensa aí um pouquinho, quantos fios de 10 milímetros eu ocupo até chegar a 196? Muito fácil. Se eu pegar 19 fios de 2,5, 19 vezes 10 milímetros, vai dar 190 milímetros. Chegou perto aqui, ó, é 196. Então, 19 fios de 2,5 eu posso colocar ali dentro do meu conduíte de 32. 19 fios de 2,5 vai ocupar os 40% do eletroduto. Se você ficou com dúvida e você quer aprender toda a matemática por detrás, vem assistindo devagar as aulas. Volta lá. Essa é a vantagem do curso online, que você pode repetir. Se fosse em sala de aula, você não poderia. Agora, veja aqui, eu já estou facilitando a sua vida, para você não ficar fazendo tanta matemática. Você pode printar a tela aqui, ó. Fio 1,5, a área quadrada dele é 6,83 milímetros. Fio 2,5, nós já falamos, nós achamos por meio da fórmula, é 10 milímetros. Fio 4 milímetros, ele ocupa uma área quadrada de 3,2. Fio 6, 17,34 milímetros. Eu já fiz aqui, ó, printa essa tela aqui, fiz até o fio 6 milímetros, os cálculos para você. Você printa, você deixa salvo no seu celular para você sempre ter dúvida. E aí você sempre vai fazer, ó, se o de 6 é 17,34 e o conduíte ele precisa ocupar só 40%, então aqui, ó, eu deixei outra tabela aqui, ó, o eletroduto de 1 polegada está em polegada, mas pode ser em milímetro também, né? 3/4 é o de 25, nós já falamos, internamente ele só é 20, você só pode ocupar 1,3. Aí quantos fios de 2,5? Nós já falamos, né? 19 fios. Então eu estou deixando essas tabelinhas aqui com os cálculos prontos, para você ter facilidade, ok? Você só printa a sua tela, guarda, porque um dia você pode pegar assim, ó, eu preciso passar 20 fios no conduíte de 32, será que eu posso? 20 fios? Bom, 20 fios ocupa 10 milímetros quadrados. Né? E de 32, eu só posso ocupar 40%. Aí você faz o cálculo, olhando em cima da tabelinha aqui, que vai facilitar a sua vida. Porque na prática de obra, você acaba decorando essas coisas, você acaba fazendo automático. Entendeu? Na prática de obra, onde é que você passa? Não é toda hora, você passa 19 fios dentro de um conduíte de 32 milímetros. Então, meus amigos, aqui estou deixando essa tabela para você. Eu espero que você tenha entendido. Precisávamos falar sobre isso, porque 5410 aborda sobre isso, nessa questão de dimensionamento. Em algum momento você pode precisar dessa aula. Printa aqui, certo? Comente aqui embaixo, vamos discutir. Reassista a aula. Eu tenho certeza que parece complicado, mas no final se torna muito simples mesmo. Ok? Então finalizamos aqui mais uma aula. Um abraço a você e até a próxima.